Prazer estar aqui, agradecendo aí toda a parceria com o Maurício e com o time da Mutante. Eu vou me apresentar bem rápido e vamos para a nossa conversa. Professor da FIA, professor da IE Business School em Madrid, e tenho também o meu programa de rádio toda sexta-feira à noite na CBN, chamado CBN Profissional do Futuro. E o que é muito divertido é que no CBN Profissional do Futuro sou eu e a jornalista que escuta. Porque sexta-feira, 9h50 da noite, vamos combinar que está todo mundo ou já em casa com a família ou com os amigos na balada. E aí a CBN gostou tanto do programa que falou há uns 2, 3 meses atrás, Luiz, vamos mudar o horário? E eu fiquei entusiasmado. Eles passaram para as 10h10 da noite. Então sou mesmo a jornalista que escuta agora, porque o 10 da noite já estou dormindo também. Eu vou pular meio essa parte do que eu fiz, o que eu estudei, onde que eu passei como aluno por Harvard, Stanford, que são 2 referências importantes, professor de várias faculdades no mundo ao longo dos últimos anos, e como profissional também em algumas empresas. Eu me dedico hoje principalmente à consultoria na área de futuro, tendências e inovação. Então eu vou pular esse slide, que é o mais chato, e vou me apresentar com algumas características pessoais. A primeira são as minhas coleções. Eu tenho 93 pares de tênis, não uso sapato em nenhuma situação, e quanto mais formal são as reuniões, mais coloridos são os tênis, normalmente. Então, reunião de board, de companhia, apresentação muito estruturada, o tênis vira ou vermelho ou amarelo sempre. Faço coleção de imã de geladeira, estou pensando ou parar de colecionar imã de geladeira ou trocar a geladeira, está difícil arrumar espaço lá na geladeira em casa para colecionar os ímãs. Faço coleção de relógios e faço coleção de milhas. Eu tenho mais horas de voo que 2 amigas minhas aeromoças da Azul. Sempre que eu durmo deitado, eu estranho. No avião ainda não. Eles ainda não parcelam. Tênis e relógio você consegue não parcelar, mas no avião ainda não está dando. Eu estou até tentando comprar uma poltrona para colocar em casa, mas os caras não estão vendendo, que tá estranho a coisa. O meu Insta, enfim, tá ali. Esse som tá meio estranho. Eu não vou gritar como o Fábio, tá? Ele é mais entusiasta do som que eu. Quem, enfim, tiver curiosidade em seguir o meu Insta vai ver que 90% das fotos são pratos de comida. E me perguntam, cara, qual é o seu problema? Porque saiu um estudo nos Estados Unidos que fala que quem posta o que come tem um problema de afirmação. Eu tenho vários, mas esse não é um deles. Eu só posto o que eu como para tranquilizar a minha mãe, que está em Lisboa se preocupando se o filho se alimenta ou não. Apesar de ter passado os 40 anos já, vocês sabem que quando temos mãe, a mãe está sempre ali preocupada, então eu resolvo o problema colocando o que eu como, posto, e ela fica comentando às vezes. A família me acompanha nas minhas apresentações sempre. Meu filho foi o palestrante mais novo da história do TED. Ele fez um TED no Canguru comigo com 5 meses, dormiu no meio da apresentação, foi super divertido, porque eu tive que fazer uma parte da apresentação com um peso ali que não mexia, mas está se divertindo a experiência, principalmente porque todos os pontos que eu ganhei e que eu tenho ganho, todas as milhas que eu ganho nos planos de voo, eu jogo no múltiplos e transformo em fraldas. E ele consegue cagar mais rápido que eu consigo ganhar pontos. É uma coisa, ainda não estamos conseguindo equilibrar bem a dinâmica, mas eu tenho esperança que eu consiga fazer isso. Na parceria com a Mutante, o que é a Inova, o que a gente faz? Nós estamos dedicados, 100% do nosso negócio, a olhar para o futuro, trazer todo o conhecimento que o futuro nos dá pela lente das tendências, é um pouquinho da conversa que vamos ter hoje aqui, e transformar isso que nós chamamos Business Insight, ou seja, inovação aplicada ao negócio. Basicamente é o que fazer com o momento que estamos vivendo e como cada um de nós, na sua empresa, pode transformar esse conhecimento em algo mais aplicável. E a minha proposta aqui é hoje fazer uma reflexão para depois passarmos para uma segunda etapa e depois voltarmos aqui para trocar ideias sobre o momento que o mundo está vivendo e a importância desse momento. Acho que a primeira reflexão que nós temos todos que fazer é a velocidade em que tudo está acontecendo. O 2017 é um ano que está andando mais rápido do que os anos anteriores. A gente tem a sensação que há pouco tempo atrás estávamos pulando 7 ondinhas, fazendo Réveillon, dizendo que íamos para a academia e fazer dieta, e de repente passou o Carnaval, a Páscoa, o inverno, o Dia do Pai, o Dia da Mãe, e quem trabalha em varejo já está pensando em Papai Noel para a semana que vem, porque está chegando aí, já pensando o que a gente vai fazer. Então a sensação, a percepção é de grande velocidade. E isso, a importância
de olhar para o futuro tem principalmente a ver com a necessidade que nós temos de nos preparar para o que vem aí. Tudo começou lá atrás, com a Faith Popcorn, essa menina que está aqui, senhora, que nos anos 70, final dos anos 70, ousou criar uma coisa chamada Popcorn Report, relatório Popcorn, em que ela previa as 6 grandes mudanças da virada do século. Então, 30 anos à frente. Chamada de louca, mas quando o século virou, ela tinha acertado 14 das 16. O que se deu foi o primeiro passo para a consciência de que é interessante olhar para o futuro. E por que a gente faz essa reflexão? Porque normalmente, eu acho que todos nós nessa sessão aqui, somos da geração que ouvimos todo dia nas nossas empresas: ah, mas sempre foi assim, sempre foi desse jeito, para que mudar, está dando certo? Então, há uma frase que eu adoro do Carlos, um grande amigo meu na Europa, de branding, que ele fala: sempre que se desafia o futuro, a ignorância do presente se revolta. E o tempo vai premiar os mais ousados. E o momento que o mundo está vivendo é um mundo em que precisamos, de fato, desafiar o óbvio e desafiar a lógica como os negócios têm sido pensados. Por que é importante olhar para o futuro? Eu gosto de fazer a analogia entre gerenciar uma empresa e dirigir um carro. Nós normalmente dirigimos o carro fazendo o quê? 90% do tempo olhando para frente e 10% do tempo retrovisor e espelho lateral. Se não for assim, você não faz a primeira curva na estrada, porque está preocupado com o que vem atrás, não com o que vem à frente. Nas empresas é exatamente o contrário. Ficamos muito preocupados com o histórico, o retrovisor, muito preocupados com o espelho lateral, o benchmark, e zero preocupados com o que vem pela frente. Zero. Zero, estou aqui sendo até um pouquinho provocador. E o que é importante não é o que o meu concorrente está fazendo. O que é importante não é o que eu fiz. O que é importante é o que vem pela frente que pode me ajudar a encontrar oportunidades ou resolver ameaças do negócio que vem aí. Vivemos a maior transformação da história da humanidade. Não tem outra na história tão profunda, tão radical como a que estamos vivendo agora. Agora, 2017. E isso teve o seu início em 2007, quando a Apple apresentou o primeiro iPhone. Quando a Apple apresenta o smartphone, ela muda o mundo. Não porque ele fala que vai mudar o mundo, mas que as pessoas passaram a ter um outro comportamento e mudaram tudo. E o fato é que hoje eu vou ao supermercado pelo celular, eu vou ao médico pelo celular, eu vou ao banco pelo celular, eu vou na faculdade pelo celular, eu vou trabalhar pelo celular, e eu faço tudo na palma da mão. Essa mudança que fez com que o mundo linear virasse um mundo exponencial, não tem que ver só com tecnologia, tem que ver com o comportamento humano. E falaremos hoje muito mais de pessoas do que de tecnologia. Mas o que aconteceu, a beleza do momento que vivemos, é que é a primeira vez na história da humanidade que as gerações mais novas têm mais informação que as gerações mais velhas. É a primeira vez na história que um cliente sabe mais do produto que o vendedor que está vendendo. Que um paciente sabe mais da sua doença ou da cura necessária que o médico que está atendendo. 52% das crianças inglesas confiam mais no Google que nos pais. Estatístico, medido. O Google sabe mais que o meu pai. Eu sou da geração, quando meu pai falava, cala a boca, porque o pai sabe o que está falando. E se for a avó, então não tem nem conversa, porque a avó é sabedoria milenar. Hoje o Google resolve a conversa. Uma boa parte dessa sala aqui é do tempo de entregar o TCC da faculdade em 4 disquetes de 1.44 mega. Porque não cabia numa só. Somos o tempo da fita VHS, da fita cassete. E de repente o meu filho com 1 ano e meio não vai saber o que é uma fita cassete, uma fita VHS, um boleto, um cartão de crédito ou até um carro com volante e câmbio. Porque a mudança é perfeitamente maravilhosa e profunda. Isso tem a ver até recuperando uma coisa que o Carlos falou aqui na sessão que fizemos de inauguração há 2 semanas atrás. O mundo mudou de um triângulo na lógica puramente Estados Unidos, Europa e o resto para o mundo plano, onde hoje qualquer pessoa com um device de conexão smart, qualquer coisa, e uma conexão, pode fazer qualquer coisa acontecer virar. Pode fazer um negócio quebrar negócios gigantes. O mundo está cheio aí de empreendedores em qualquer lugar do mundo, pensando como é que vão ferrar com o negócio de vocês.
com um device, com uma cloud, com um software as a service, sem grandes orçamentos, mas com uma capacidade de criar coisas e de arriscar fazer coisas. Então, quando a gente vê esse mundo plano, e quando a gente vê esse desafio, o que isso significa do ponto de vista de gestão? O que nós chamamos de quarta revolução industrial, o poder das máquinas. Quando eu falo é a maior transformação da história, ela acontece, todos ainda estamos impactados pela lógica da produção em massa. Trabalhamos em empresas com job description, com cadeia de valor, onde entra insumo e sai produto, seja ele qual for, em que cada um na sua função desempenha uma função para o todo, em que não há interação ou há pouca interação entre departamentos, e de repente, mapeado pelo World Economic Forum no ano passado, 2016, uma nova realidade. Uma realidade chamada de sistemas físico-cibernéticos. A informação está disponível, a conexão está cada vez mais fácil e os consumidores mudaram o seu comportamento. E ao mudar o seu comportamento, mudam a forma como os negócios têm de ser feitos. Voltamos ao meu filho, foto de 11 meses, em que ele descobriu o iPhone lá em casa, um iPhone velhinho, e ele aprendeu a desbloquear o iPhone por observação uma única vez e a ligar de FaceTime. O hobby dele, o dia inteiro, é apertar a porra do FaceTime para todo mundo que ele pode. O problema é que a minha conta iTunes, e portanto, frequentemente ele está ligando para clientes meus fazendo FaceTime. Que é uma coisa meio estranha, né? De repente o presidente de uma companhia, um VP, um diretor de marketing, recebe um FaceTime e não sou eu, é o meu filho. Eles já estão mais ou menos avisados. Que se ligar, eu não ligo de FaceTime, mas se ligar é o pequenininho lá, o Luiz Guilherme, que está fazendo isso. Mas não é só ele. Eu tenho um amigo meu que o filho com 2 anos e meio, não sabe nem falar ainda praticamente, comprou R$2.000 de aplicativos no iPad. O que é que você faz a uma criança com 2 anos e meio que gasta R$2.000 no seu cartão de crédito? Você bota ele do lado de fora da janela de cabeça para baixo? Não. A coisa virou de tal forma tão simples e tão user-friendly, tão simples de utilizar, que fez com que, de fato, todo mundo se envolvesse numa nova realidade. A realidade da conexão. A realidade da partilha, da interação, dos likes. A gente brinca que se não está no Facebook, não existiu. E, portanto, o mundo pode... Eu não posso estar desconectado. Vai que o mundo acaba e eu não sei. Aliás, a primeira coisa que o Maurício falou aqui no palco. Tem uma Wi-Fi aberta, óbvio. Tem que ter. Porque vai que acontece alguma coisa aqui e a gente não sabe. A gente está fora do momento. Tem que saber o que está acontecendo. Então, essa beleza de transformação nos leva a uma reflexão, que é, estamos preparados ou não? E o que a gente tem que fazer para se preparar para essa realidade? E se olharmos nesse mapa aqui, o que acontece em 60 segundos, 1 minuto na internet, ficamos loucos. Porque em 1 minuto são 450 mil tweets, são 46 mil pontos no Insta, são 4 milhões de views no YouTube, são 70 mil horas Netflix assistidas, são 990 mil likes ou dislikes no Tinder. Não é só gente solteira que está lá, não é possível. Por minuto. Num dia que tem 24 horas, na semana com 7 dias, no ano com 360, às vezes eu escuto, o mercado está muito parado. Eu olho para esse slide, que filme você não está vendo? Oi? Como o mercado está parado? Você talvez não esteja vendo o que está acontecendo. Mas há uma mudança profunda, de tal forma que o estranho é o cara que não está conectado hoje. E não está conectado ou porque ele não quer, o que é raro, ou porque ele não tem bateria, que acontece muitas vezes. Então a gente tem que encontrar outras alternativas. E esse momento nos leva a uma reflexão importante, até da lógica do comportamento. O www de World Wide Web mudou para www, what we want. E o que nós queremos está literalmente à distância de um clique. Qualquer coisa. E cada vez mais, essa vai ser a nossa realidade. Eu só uso esse slide, tem um amigo meu que há um tempo atrás ficou na piscina do condomínio digitando e 1 hora depois ficou assim, com aquela manchinha do celular, serviu de protetor solar. Mas, se a gente pensar bem, e hoje o objetivo é falar de comportamento, se a gente pensar bem, este é o nosso comportamento. A gente fica grudado permanentemente numa tela e por cada hora dobrado na tela são 20 quilos de peso no nosso pescoço. Se vocês olharem, muitas vezes tem que fazer até alongamento, puxar o ombro, porque ficou ali muito tempo dobrado. Aliás, há uma reflexão que é a geração que olha para baixo, porque estamos sempre assim. De tal forma que houve uma cidade na Alemanha que resolveu trocar o farol, o semáforo de pedestre
Em vez de estar ali, colocou no chão, mas ninguém morre atropelado, porque o cara chega, vê um LED piscando, fica parado, o LED vira de cor e ele atravessa. Então, mensagem é, não queira que os clientes façam aquilo que você quer. Se adapte ao comportamento deles. Porque o mundo é esse lifeware. Vida, software e hardware vão ser cada vez mais uma coisa só. E essa coisa só tem a ver com a velocidade de pessoas conectadas. Em 2000, tínhamos praticamente 6 bilhões de pessoas no mundo, 6% conectados. Em 2010, chegamos a 7 bi, praticamente chegamos em 2011, com 23% do mundo conectado. Em 2020, seremos 8 bilhões no planeta, 66% do mundo conectado. O que significa, numa década, mais ou menos 3 bilhões de pessoas nesse mundo do what we want. Seja lá isso para validar no Booking uma viagem, para ver no TripAdvisor se vai ficar naquele hotel ou não, para ver no Reclame Aqui se a marca A ou se a marca B está entregando o que está prometendo, para perguntar para os amigos no grupo de Facebook, de Snapchat, do WhatsApp, se compra ou se não compra aquele produto, tirando da mão da empresa o poder de gestão. O poder passou para a mão dos consumidores. Se olharmos aqui muito rapidamente a quantidade de pessoas conectadas, veremos que o Facebook é o país mais populoso do mundo, o segundo é o YouTube, o terceiro é a China, o quarto é o WhatsApp e o Facebook Messenger e o quinto é a Índia. Isso dá uma ideia desse mundo, que mundo estamos vivendo e conectando. E a pergunta é, às vezes me falam, Luiz, mas tá bom, mas no Brasil, veja bem, entra aqui uma coisa chamada dissonância cognitiva. Eu não quero ver o óbvio e eu encontro um monte de razões para recusar o óbvio. Veja bem, no Brasil não é bem assim, porque a internet não funciona. Não é que não funciona, não sei se funciona. O fato é que o Brasil é o quarto país do mundo com mais nativos digitais. Nativo digital, pessoa que nasceu depois de 90 e utiliza a internet de forma consecutiva pelos últimos 5 anos. E se fizerem uma conta que não é uma conta absoluta, mas for percentual, o Brasil é o segundo. Porque 75 milhões de chineses não conta nem para a estatística de 1,3 bi. Mas 20 milhões de brasileiros são praticamente 10% da população. Então, às vezes a gente acha que aqui é tudo ruim, aliás, é uma coisa que os brasileiros aprenderam com os portugueses, e peço desculpa em nome da terrinha, é a baixa autoestima. A gente acha que aqui é tudo uma merda e o que é bom é o que vem de fora. Mentira. Tem um monte de coisa fantástica acontecendo aqui em todos os níveis. Uma delas é essa. É o segundo país do mundo mais conectado. Isso tem, para o mundo que vem aí, muito mais oportunidades do que ameaças. Eu vou até pular esses 2 slides que não estão só relevantes. Então a lógica é, o mundo que estamos vivendo hoje é um mundo que está preparado para não se desconectar. E a primeira pergunta que eu deixo para reflexão é, o que nós estamos fazendo para viver, para transitar nessa nova realidade? Essa fica a pergunta para depois falarmos um pouquinho mais à frente. Eu acho que a primeira variável que eu queria introduzir aqui é a nova pirâmide de Maslow. Já vamos falar de pessoas e de comportamentos. Qual é a primeira coisa que a gente faz quando acorda de manhã? Pegar no celular. Eu coloco os óculos, porque eu não enxergo, depois eu pego o celular. Qual é a primeira coisa que a gente faz quando o avião pousa na pista? Liga o celular. Qual é a primeira coisa que a gente faz quando chega aqui, não viu ainda nenhum colega que a gente conhece, e não conhece ninguém, o que a gente faz? Pega o celular. Então, a gente não pode viver sem essas duas coisas. Se não tivesse sinal aqui nessa sala, não tivesse bateria no celular de vocês, vocês não escutariam o que eu estava falando. Porque o mundo pode acabar e eu não sei. Essa é a grande realidade. Então, nesse ecossistema, eu gosto de utilizar essa frase do Chris Anderson, que ele fala, pessoal, não é uma era de mudança, é uma mudança de era. A transformação que estamos vivendo e que vem pela frente nos próximos 10 anos, não tem nada parecido na história. A gente vai ter coisas como implantes cerebrais para conseguir aumentar a nossa capacidade de memória. A gente vai trocar a nossa retina, o nosso olho, por uma lente biônica. Quando for a minha vez, eu quero uma lente 4K, que é para ter alta definição o tempo inteiro. A gente vê que grandes empresas estão trocando funções puramente operacionais por máquinas. Então a gente vê hoje advogados perdendo emprego para robôs, gestores de qualquer área seguradora, área financeira, consultor financeiro, contador, o que for advogado, médico, sendo
substituído por máquinas. Porque elas têm a capacidade de ser mais rápidas, mais ágeis e mais certeiras. E, portanto, o que significa é, eu, médico, serei o melhor médico se usar a tecnologia. Eu, advogado, serei o melhor advogado se usar a tecnologia. Se eu não usar, eu vou ser um cara ruim. Eu vou estar descartado rapidamente. O futuro é um futuro muito mais de ordens verbais e de pensamento do que mero touch. Os aplicativos do futuro, você fala e ele acontece, e no futuro um pouquinho mais à frente você pensa e ele acontece. Um dos meus VPs da Vertical de Estratégia é MIT. Ele fala, já conseguimos no MIT imprimir imagem de baixa resolução diretamente no córtex humano. O que significa que gamification, gaming, vai deixar de ter PlayStation. O grupo de estudo está pensando como é que daqui a 15 anos vamos jogar com apenas pensamento. GTA, FIFA, o que for, pensando. Eu vou pensar e o like no Facebook acontece. Eu vou pensar e o comentário no Facebook está escrito. Tem até empresas que estão usando, estão transformando pessoas mortas em coisas como disco de vinil. Deixa eu colocar a avó para tocar agora. Uma coisa meio louca. Mas não há impossíveis neste momento. O momento do mundo não há impossíveis. Até transformar pessoas mortas em coisas. Até tentar ressuscitar pessoas mortas. Se já é a zona que conhecemos com 7 bilhões de pessoas no mundo, imagina com os mortos todos que vêm aí. Ter que explicar para eles o que aconteceu nos últimos 20 anos. Minha avó morreu em 82, 92, não lembro mais. Se ela voltar, eu tenho que explicar para ela o que eu fiz durante esses anos todos. Olha a oportunidade para a educação. Não acaba a quantidade de coisas. E não é ficção. Ah, Luiz, isso é meio Black Mirror. Você está falando aqui nos primeiros minutos, é uma coisa meio Black Mirror. Eu recomendo vivamente o Black Mirror, mas não em maratonas, porque ele transtorna. Porque aquilo não é ficção, aquilo é realidade. 90% do que está ali do ponto de vista tecnológico já existe testado com sucesso. Então, a tecnologia é tão simples que permite até que um papagaio imite a voz da dona e compre na Amazon, pelo Alexa. Então, a coisa fica meio estranha, porque essa realidade é uma nova realidade na nossa vida. Implantes nos funcionários para abrir a porta, para fazer pagamento, para rastrear o que ele está fazendo, não é ficção. E está chegando no Brasil. Eu quero ver a diversão que vai ser a discussão da CLT e da ética e do não sei o que. Vai ser divertido, porque é uma transformação, é uma mudança de era. Então, tem um monte de coisa. Eu falei uma noite só mostrando exemplos. Cientistas já conectaram o cérebro humano à internet, com o objetivo imortalidade. O corpo humano pode falhar, mas eu faço o upload da minha personalidade, do meu conhecimento, do meu cérebro, a uma máquina. E daí para frente eu continuo falando com a pessoa morreu, mas ela está lá. Olha se isso não é uma coisa louca, até para nós estamos aqui nessa sala, imagina para o comum dos mortais, chegar amanhã na empresa, cara, teve um professor ontem que falou que os mortos vão ressuscitar. Vocês saem voando pela janela porque o chefe acha que vocês estão loucos. Mas galera, isso vai acontecer. E lá em 2067, americanos acreditam que fazer sexo com robô vai ser comum. Até a profissão mais antiga do mundo está colocada em causa já pela evolução da tecnologia. Então, essa nova realidade, a gente vê muita coisa acontecendo no Brasil. Um dos nossos clientes de consultoria é uma empresa de recrutamento, a maior empresa de recrutamento, não vou nem dizer o nome, todo mundo sabe qual é, está testando um software que vai entrevistar 7 mil candidatos a uma vaga por hora. 7 mil caras por hora. E não é uma entrevistinha, é uma entrevista com entender a coerência do discurso, a coerência das palavras com a expressão facial, as microexpressões, e vendo aquilo tudo junto, dá logo um veredito. Contrate ou não contrate esse cara para essa função. 7 mil por hora. Não tem headhunter no mundo que vá ter emprego nos próximos anos, fazendo o que está fazendo exatamente da mesma forma. Então, vivemos um momento de transformação que o Stephen Hawking fala há 18 anos atrás, vai fazer já daqui a 3 meses, 18 anos que ele falou isso, é o século da complexidade. E eu acho isso muito bom, porque obriga a colocar em causa e a jogar no lixo as verdades absolutas. Segundo a PwC, o estudo Futuro do Trabalho, o que mais vai mudar a lógica dos negócios é a transformação, o breakthrough tecnológico. E isso tem 2 desafios. Conseguir lidar com a mudança e manter as pessoas atualizadas permanentemente. Na nossa Business School,
nós discutimos se diploma de MBA não tem que ter prazo de validade. Porque conhecimento vence como vence qualquer outra coisa. Eu fiz meu MBA em 2003. 100% que eu aprendi hoje não se aplica. 100%. 99% para não ser injusto com o outro professor. Então, tentando sistematizar a primeira parte da conversa. Quais são os 3 grandes eixos de mobilização do mundo que vivemos hoje? Primeiro, a tecnologia cada vez é mais inclusiva e fácil de utilizar. Segundo, a internet conecta as pessoas. E terceiro, quando a tecnologia conecta pessoas, as pessoas se agrupam em movimentos, chamados de crowds. E se a gente olhar para o Brasil, não vou nem emitir opinião técnica, porque eu não tenho nem capacidade de analisar o que está acontecendo no Brasil. Mas acho que todo mundo concorda que se não fosse a tecnologia, a internet e as pessoas se mobilizarem, não tinha havido impeachment, não tinha havido lava-jato, não tinha havido um monte de coisa que tem trazido o Brasil para uma transformação. Não vou nem dizer se está certo ou está errado. Eu meço fatos. Porque aí cada um tem a sua opinião e cada um fica com a sua opinião. Mas foi esse trio que fez o Brasil entrar na mudança que está vivendo. Veremos para a história, bem ou mal. Eu acho que bem, acho que algumas pessoas concordam nessa opinião minha, mas veremos o que vem pela frente. E se olharmos até com dados, quando a gente fala de futuro, os caras de futuro, os futuristas, os caras de tendências, os caras falam umas coisas, mas dados. Se olharmos a lista, está muito na hora, está na hora do dia esse slide, nas últimas 2 semanas eu já vi ele em 300 lugares diferentes. Mas se olharmos para a lista das empresas mais valiosas em 2007 e das mais valiosas em 2017, 2 ou 3 dados interessantes. Facebook, Amazon e Apple não estavam no top 10. Por sinal, Facebook nem existia, porque foi criado em 2007. 8 das 10 são ligadas ao mundo tecnológico. Seja isso comunicação, tecnologia, inteligência artificial, entre outras coisas, o que for. E a pergunta é, e em 2022? Daqui a 5 anos, quem vão ser as empresas do momento? Provavelmente muitas delas ainda nem nasceram. Porque as empresas estão sob uma transformação que diz que até 2021, 40% das empresas mais representativas do momento vão desaparecer do mercado. Quem são as empresas do momento hoje? Spotify, Airbnb, Netflix, Uber, aquelas que todo mundo usa como exemplo em qualquer palestra, qualquer business school do mundo. 40% delas vão desaparecer do mercado nos próximos 5 anos. Então, se a pressão sobre as da nova economia já é essa, imagina a pressão sobre as da velha economia. Sobre os hotéis, sobre transporte, sobre telecom, sobre banco, sobre companhia aérea. Imagina a transformação. Aliás, eu adoro essa capa da Forbes, há uns anos atrás, a Forbes fez a seguinte capa. Nokia, 1 bi de clientes, alguém consegue parar o rei da telefonia. Eu acho que a vontade é colocar esse emoji lá. Porque, galera, todo mundo conhece a história. Alguém que não era da telecom, que não vendia devices, chegou no mercado e acabou com as empresas que estavam lá. Era a Ericsson, era a Nokia, era a Motorola, e de repente essas que eram as líderes perderam literalmente o controle e deixaram de ser relevantes. Onde eu quero chegar é, se nós não nos prepararmos para o futuro, se nós não tivermos clara consciência do que está acontecendo, cada um de nós pode sofrer na pele uma coisa que as business school falam chamado efeito Kodak. Porque a Kodak foi a primeira. A Kodak, em 1996, inventou a câmera digital. E disse, do alto da sua arrogância de líder de mercado, ninguém vai querer câmeras digitais. Porque nós vendemos papel fotográfico. Nós íamos de férias com os rolos de 12, 24 ou 36, tirávamos 12 fotos, não mexe para não ficar tremido, e quando voltávamos, revelávamos e enfiávamos uma pasta numa prateleira que ficava do lado da Barça. Já falaremos da Barça já já. E o que aconteceu em 1996? Eles inventam a câmera digital e acham que ninguém vai querer câmeras digitais. Em 2012 abriram falência, no mesmo ano em que um aplicativo com apenas 13 pessoas era comprado pelo Facebook por 1 bilhão, com uma valuation de $1 bilhão. Uma empresa de 13 caras valia mais que uma líder de mercado com 17 mil e que poucos anos antes tinha 140 mil pessoas. Mas vocês acham que foi só a Kodak? Foi só a Motorola? Foi só a Nokia? Não. Quem vai mudar o negócio de vocês são empresas ou pessoas que estão começando hoje a tentar entender como é que eles vão ferrar com o negócio de vocês. Alguns exemplos.
Quantos de nós, nos últimos 12 meses, compramos CDs de música? Alguém? Ninguém. Há 10 anos atrás, todo mundo. De repente, uma indústria cai, porque chega um novo entrante. A Barça, voltamos lá. Quantos de nós? Me respeite porque eu fiz a faculdade sem Google. Ter a Barça era um sinal de status. As avós compravam Barças para os netos levarem para a faculdade. Quando eu expliquei à minha sobrinha que era uma Barça, ela falou, tio, isso é uma Wikipedia impressa? É uma Wikipedia impressa. Mas quando você imprime e não se desatualiza, você entendeu porque ela não funcionou? Porque ela não se atualizou. A gente saía das nossas empresas, passava no Blockbuster para pegar 3 fitas VHS que íamos entregar fora de prazo, não rebobinado. Dupla multa. E de repente todas essas lojas Blockbuster viraram Droga Raia, Drogazil, Americanas, Loja Express de não sei o quê. Não ficou uma para contar a história. Mas não são só eles. Os hotéis perdendo negócio para os Airbnbs da vida. Os cooperativos de táxi perdendo negócio para os Ubers, Cabify, não sei o que. Tem mais Uber em São Paulo que táxi nesse momento. Tem mais motorista de Uber que motorista de táxi. Eu vendi meu carro, ando de Uber. Estou pensando se vou comprar um carro ou não, mas eu não tenho carro, ando de Uber. All day. Aliás, o meu cartão de crédito é só Uber lá, eu devo ser acionista já, pela quantidade de viagens que eu faço todo dia. Aliás, é interessante ver, quando a gente vê esse negócio aqui, a gente pensa, mas por que quando eu vejo os taxistas fazerem manifestação contra o Uber, eu me pergunto por que os Correios não fizeram manifestações contra o e-mail. Porque é a mesma lógica. Não mande e-mail, mande cartas. É tão absurdo como o que está aqui. Porque o que está acontecendo é que tem um conjunto de novos movimentos mudando a regra do jogo. Mas a pergunta que eu faço é, por que a Barça não fez a Barciopídia? Por que o Hilton, ou quem for, o Tivoli, o que for, não fez o Hilton B&B? Por que as cooperativas de táxi não fizeram a Cooper Uber? Por quê? Por que a Kodak não fez o movimento? Por que a Nokia não fez o movimento? Por que as empresas estabelecidas no mercado, muitas vezes líderes, deixam que novos entrantes mudem a regra do jogo? Chamamos isso na Inova de quarta lei de Newton. Há 3, conhecidas há mais uma, que se chama princípio da estabilidade regular. E diz, um corpo em repouso continuará em repouso se a cama estiver quentinha. E no final do dia, pessoal, os nossos negócios, cada um de nós está na sua cama quentinha. Como gestores, líderes, temos obrigação de criar desconforto, não é insegurança, desconforto das pessoas. Porque os novos entrantes no mercado não têm cama, não têm puff, não têm sofá, não tem nada a perder. Então os caras vêm e mudam mesmo a regra do jogo. E as empresas estabelecidas não mudam, por quê? Porque a cultura da empresa não deixa. Porque o rolo compressor consome vocês 24 horas por dia e não tem tempo de parar para pensar e propor coisas diferentes. Porque quando pensamos em uma coisa diferente, alguém fala, cara, mas isso não é para a gente. Nós não somos a Apple, nós não somos o Airbnb, não temos orçamento. Sempre foi assim. Você não é pago para pensar coisas fora da caixa. Execute o que foi contratado. Isso todo mundo sabe que acontece regularmente. E a questão aqui é de adaptabilidade. Quem vai sobreviver no mercado, as empresas profissionais do futuro, são aqueles que melhor se adaptam à nova realidade. São aqueles que vão fazer o que eu chamo de upgrade. Upgrade primeiro mental, de mindset, e depois comportamental, e depois atitudinal, que vão fazer alguma coisa para responder a essas oportunidades. Então, eu acho que o sentimento que nós temos todos no momento que o mundo vive é esse. Nós estamos aqui. A gente olha para trás e vê fita VHS, fita cassete, cartão de crédito, TV aberta, e de repente, chips implantáveis, empresas ressuscitando mortos, implante cerebral, um monte de coisa acontecendo. Como assim? Em 2 anos, de 2015 para cá, inteligência artificial, deep learning, computação cognitiva, entrando de forma radical em todos os negócios. Em 2 anos, não é em 20. Então a gente vive um momento interessante. E a próxima década é de grandes desafios. De grandes desafios, primeiro, tecnológicos, a chegada de
de forma massificada impressoras 3D, inteligência artificial, internet das coisas, tudo que tem a ver com Big Data, cloud, e um conjunto de coisas que nos leva lá a uma discussão até que ponto vai chegar a quinta revolução industrial na próxima década, a chamada singularidade. Já está alguns passos aí, quando nós dependemos da nossa vida de smartphone, de pulseira, de óculos, de relógios inteligentes, e onde daqui a meia dúzia de anos, 6, 7, 8, 10 anos, isso vai passar a fazer parte do nosso corpo implantado. Então vemos aqui algumas novas realidades. E talvez uma segunda reflexão da noite. O mundo que a gente conhece está desaparecendo. É uma virada de página para a chegada de um mundo novo, que nós também conhecemos, nós também sabemos isso. O que nós temos grande dificuldade é em fazer a coexistência desses dois mundos. Porque de repente tem uma empresa que fala, eu quero ser uma empresa altamente inovadora, mas não recebe e-mails com mais 2 mega. Isso acontece. Eu quero ser uma empresa altamente inovadora, mas ninguém pode usar a rede social no horário comercial, porque aqui é para trabalhar. Como se a rede social não fosse um ponto de contato importantíssimo na relação com o nosso consumidor. Não, eu quero ser uma empresa inovadora, mas 100% compliance. Não proponha nada e não pense em nada fora do compliance. Não estou emitindo isso como crítica, mas como reflexão. Porque para fazer esse movimento para lá, temos que abandonar algumas verdades absolutas que nos orientaram durante muitos anos nas empresas e também na educação. A gente vê que a educação é talvez uma das profissões mais conservadoras do mundo. Porque a gente entra, quando eu cheguei na FIA, em 2013, houve um grupo de alunos que me perguntou, professor, precisamos usar a BNT para fazer o TCC final? E eu falei, cara, eu não sei o que é a BNT, eu não quero saber, eu tenho raiva de quem sabe. Então, não gaste tempo, não gaste 3 dias colocando um documento hierarquial 12 em espaçamento e meio, gaste 3 dias com o bom senso da formatação para me dizer se esse conteúdo é relevante ou não, ou é mais do mesmo. Então, se eu pegasse alguém congelado no século XVIII e descongelasse ele hoje, ele via tudo diferente no mundo, menos uma coisa. Sala de aula é a mesma coisa do século XVIII. Um detentor aparente da verdade, enfiando goela abaixo a informação e cumpra o TCC e na prova mande aquilo que eu mandei fazer e não tem conversa. Competência técnica pura. Quando o que a gente precisa mais hoje são de pessoas com capacidade de resolver problemas complexos, porque a transformação é profunda, com pensamento crítico, colocando em causa, será que é assim? Ou podemos ter outra perspectiva? E com uma dimensão criativa. Criativa na perspectiva de entender o ecossistema, entender as mudanças e tomar decisões. E propor coisas. Mudar a regra do jogo. Não vejo nenhuma faculdade, tirando aqui a nossa Mutant University e a Inova, que é a nossa, se preocupar com isso. Está todo mundo preocupado com a BNT. Se o ponto e a vírgula é aquilo ou não, e se você falou, como eu oriento trabalho sobre o futuro, vocês imaginam que não tem muita bibliografia sobre o futuro. Tem pouca, e o que tem é muito recente. Então você vai para uma academia, tem alguns alunos da FIA, eu quero fazer uma coisa sobre o futuro. Você olha, vai comprar uma briga, porque não tem bibliografia. E o teu orientador vai encher o teu saco, porque você não tem bibliografia. Então veja que briga você quer comprar, com o seu orientador ou comigo. Se você quiser fazer sobre o futuro, o papo é outra conversa. Então, quando olhamos para isso, eu gosto de colocar esse slide aqui, porque quem trabalha em inovação, quem trabalha futuro e quem trabalha com tendências está preocupado com esses 2,5% da população, chamado Early Adopters. E se vocês olharem aqui, o que isso nos lembra? O ciclo de vida de um produto, do marketing tradicional. Introdução, crescimento, maturidade e declínio. Mas o ciclo de vida de produto está alinhado com o ciclo comportamental do consumidor. Há uma galera que é early adopter, e no iPhone 10 não saiu, já pré-reservou, já mandou o amigo comprar no Canadá, já transferiu o dinheiro, já está pronto para receber um que é igual ao outro, um pouquinho mais leve, um pouquinho mais fino, um pouquinho mais não sei o que é igual, não muda nada. Porque, se esses conseguirem validar, tem uma galera aqui interessante que vira visionários e adotam a inovação, depois há um gap, e o nosso objetivo sempre é chegar aqui, porque é aqui que está o grosso do mercado, é ali que a gente ganha dinheiro. Mas eu não consigo vender aqui sem passar por esses primeiros. E esses gaps, esses gatekeepings aqui, esses filtros,
são possíveis de validar através da observação de tendências. Através da observação do futuro. Por que é importante olhar para as tendências? Porque elas nos dizem o que está chegando. Elas nos dão claros sinais e cada vez mais futurismo, hunting e prospective e foresight são metodologias para entender o que vem pela frente. E temos duas opções. Ou a gente se posiciona na linha da frente para ser o visionário, ou vamos ser os reativos. Vamos lá atrás dos outros. Vou mostrar o caso da Amazon e por que a Amazon é o case que é. A Amazon lá atrás, 20 anos atrás, entendeu que viria uma coisa chamada e-commerce, porque a internet estava chegando. Mas ela não ficou só ali, ela rapidamente fez um movimento para cloud. É uma das clouds mais fiáveis do mundo, é a cloud da Amazon. Já fez um movimento para os devices. Aliás, a Amazon começou a ganhar dinheiro com o Kindle. Foi o Kindle que virou o negócio da Amazon de vermelho para verde, de forma geral. E hoje, quem conhece, quem vê o que é um back-office de gestão da Amazon, aquilo é robótica do princípio ao fim. Então, a empresa se transforma, o colaborador se transforma, cada um de nós se transforma de forma permanente. E as trends, as tendências, são um filtro importante para entender o que vem aí. O que é uma tendência? Definição supra os vários níveis. São as mudanças e as alterações que têm a capacidade de influenciar a dinâmica do negócio e o comportamento das pessoas. Uma coisa meio filosófica. Vamos sistematizar em 3 níveis. Mega tendências. Transformações de larga escala que influenciam a minha vida. Tipicamente, visão de longo prazo. Exemplos: envelhecimento, alteração demográfica, ambiente, conectividade, genética, robótica, são megatrends. São coisas que eu não consigo fazer muito com elas, mas elas me influenciam radicalmente. Segundo nível, que é tendência comportamental. As pessoas ajustam o seu comportamento em função das megatrends. Vou falar hoje de uma, que é ecossustentabilidade, que é até o drive para a nossa experiência, e depois voltarmos aqui para conversar com a chefe que vai dividir o palco hoje comigo, que é o seguinte: em função das mudanças, as pessoas ajustam o seu comportamento. Tem um caso, um restaurante começou a ter muitas reclamações de comida fria. A comida chegava na mesa, ficava fria. E o chefe estava louco porque não sabia o que estava acontecendo. Trouxeram um time de consultoria, botaram umas câmeras para filmar o restaurante e viram uma coisa muito simples. É que o prato chega na mesa e a pessoa levava de 2 a 5 minutos para se desconectar para começar a comer. E nesses 2 a 5 minutos o prato esfria. Não é o prato que está frio, é o comportamento da pessoa que mudou. E isso obriga ao quê? A que a empresa, no caso do restaurante, mude a sua forma de atuar. Então, se eu entendo que, por exemplo, envelhecimento é uma mega tendência, que as pessoas estão trabalhando até mais tarde, eu peguei mais tarde na idade, eu peguei no outro dia uma motorista de Uber, com 69 anos, a dona Yara, a avózinha, eu sentei, ela olhou para mim: moço, calma comigo, que é o meu primeiro dia. Totozinho aqui, aquele cabelinho apanhado, um chile nas costas, um Samsung Galaxy SX, ainda com aquele adesivo colado que ele não tirou, e um carro novo zerado com 70 quilômetros. Dona Yara, me explique o que está acontecendo aqui. Ela falou: olha, eu estou aposentada há 4 anos, estou me sentindo burra em casa, peguei uma graninha que eu tinha, comprei um carro e vim ser Uber. Mas por quê? Para conversar com pessoas, para conhecer pessoas. Ela xingava o Waze. O Waze manda virar à direita, ela virava à esquerda. É uma zona. Mas que beleza como a tecnologia e a transformação de repente recupera uma pessoa de 70 anos que na geração dos meus pais estava velha e acabada, e ela volta ao ecossistema, feliz da vida. Ficamos mais meia hora conversando na porta de casa, porque eu queria saber qual era a motivação, qual é o drive. E ela falou: não, tá fácil usar a conexão. Eu já entendo de Waze, não sou tão burra assim. Isso não é do meu tempo, mas eu entendo. E o que é legal de ver é que essas duas influenciam a forma como as empresas funcionam. Então já começamos por jogar no lixo 3 coisas que as empresas gostam muito de valorizar: objetivos, prazos e orçamentos. Está chegando o orçamento agora, todo mundo louco fazer um orçamento, que todo mundo sabe que é bullshit, porque o papel aceita tudo. Só que de repente muda alguma coisa
E a gente sabe que o orçamento não é atingido, fica acima ou fica abaixo, que o objetivo fica acima ou fica abaixo, que o prazo fica acima ou fica abaixo. 100% dos business plans que eu conheço em 3 continentes, em 8 países onde eu passei, nunca foram cumpridos a regra do que estava no papel. Por quê? Porque o mundo é dinâmico. E quanto mais o mundo é dinâmico, mais é o desafio de cada um de nós, como empresários, gestores, profissionais, se adaptar a esse dinamismo. E a única forma de fazer isso em sã consciência, para não cometermos suicídio coletivo, para não ficar todo mundo louco, é usar esse slide para criar o quê? Insights. Ideias de transformação das trends em algo aplicável. 100% dos nossos clientes de consultoria no Brasil, 100% são muitos, cresceram esse ano mais de 2 dígitos. Todos. Por quê? Porque começaram a adotar uma nova abordagem de trabalho. Da empresa de startup à mega corporation. Todas que passaram a entender que se olharem para as tendências tem insight no negócio e que esse insight no negócio tem maior capacidade de ter sucesso, é uma outra conversa. Mas precisamos aqui também separar o que é onda de moda de tendência. Porque muitas empresas estão preocupadas com as ondas. O que é uma onda? Yogoberry. O que é uma onda? Paleta mexicana. O que é uma onda? Crocs. Entraram e saíram na mesma velocidade. E o nosso objetivo aqui não é discutir ondas, porque essas entram e saem. Tem empresas que vivem de ondas, ok, mas a perenidade está colocada em causa. O que são as modas? O próprio nome indica, algo que daqui a X tempo sai de moda, sai de utilização. E o que é a tendência? A mudança perene. A capacidade de mapear o padrão de comportamento, o padrão de alteração que consegue ajudar a tomar melhores decisões. Quando vemos isso, e pegando aqui o meu querido amigo Carl, ele dizia, ele criou a metodologia de Q-Hunting há 30 anos atrás, ele, cara, se eu conseguir observar as pessoas, eu vejo comportamentos. E aqui eu gosto de usar uma expressão que é ser humano. Cada um de nós nessa sala é, por definição, esquizofrênico e mentiroso. Então não perguntem nada. Porque vocês perguntam alguma coisa, a pessoa responde o que vocês querem ouvir. Mas observem tudo. Porque o comportamento é muito mais autêntico. Se eu perguntar, e aqui é uma questão, a nossa divisão de neuromarketing explica isso, um pilar lá na companhia, que fala, se eu perguntar alguma coisa, o teu hemisfério esquerdo ativa e você responde racionalmente. Se eu te observar, o teu hemisfério direito dá o drive e você se comporta de forma diferente. E isso tem a ver com a lógica das tendências. A Siri já está funcionando ali. Está comprando alguma coisa ou não? Nada. Beleza. Como é que a gente normalmente divide o mercado? As empresas como a Inova, que trabalha, e como o Science of the Time, que trabalha dedicado ao ponto 1 e ao ponto 2, temos como função identificar e confirmar. As empresas no mercado, da companhia aérea, a telecom, ao shopping center, têm como função acompanhar as trends que influenciam o seu negócio. É raro, não acontece quase nunca, uma direção de marketing de uma empresa de telecom criar ou identificar uma tendência do seu negócio. Às vezes alguém identifica para elas e elas acompanham e depois trabalham. Criam um produto, criam um serviço, campanha, beleza. Mas a função de research e pesquisa aprofundada de trends é das academias, das faculdades, das empresas como a nossa divisão de pesquisa, que se dedica 100% a entender o que vem pela frente. Por sinal, vou apresentar na HSM Management, no Expo Management daqui a 3 semanas, em primeira mão, as Emerging Trends para 2020. E depois fica disponível pela Mutante, pela Inova, quem quiser depois baixar o relatório, ele é free, não tem, podem fazer e utilizar à vontade. A metodologia, até para fazer a reta final, para depois passar a bola para a experiência, a metodologia validada mundialmente e aceite globalmente por todos quantos trabalham em tendências se chama Q-Hunting. Q-Hunting é uma observação e um registro disciplinado de acontecimentos, que nós chamamos de Q-Examples. Eu vou dar alguns daqui a pouco sobre ecosustentabilidade. Quando eu observo os comportamentos sociais, culturais, comportamentais, de marketing, de comunicação, político e tal, quando eu observo isso, e quanto mais eu observar, melhor, eu consigo identificar ou confirmar tendências, e com isso eu consigo trabalhar inovação. Inovação não cai do céu,
Do céu cai água, cocô de passarinho, avião e meteorito. Não cai ideias. Não há ninguém iluminado que acorda de manhã e tive uma ideia brilhante que vai mudar o mundo. Não existe. Existem pessoas que, usando estas metodologias, conseguem ter insights, e a ideia do bilhão está nessa sala. Mas está 1% em mim, 2 nele, 3 nela, 4 nela, 3 nela, 1 nele, porque é o crowd, é a visão colaborativa. Então, quando a gente olha, aqui é uma outra abordagem, quando lembram lá atrás o ciclo dos 2,5 dos early adopters, são esses caras aqui. São os caras que têm mais desejo de mudança e que aceitam mais os novos estilos. Meu pai é um cara que está aqui embaixo, ele é um anti-inovador. Ele vai ter um iPhone 7 quando o iPhone 32 sair. Porque ele acha que o iPhone 7 já está estabilizado, já não dá bug. Eu estou na fila da frente. Mas o segredo é que cada um de nós é tudo isso, dependendo do envolvimento com a categoria de produto. Eu não sei cozinhar, e portanto o meu envolvimento com cozinha é baixo. Adoro comer. Então o meu envolvimento com restaurante, experiência gastronômica, estou na fila da frente. Então, no mesmo momento eu posso ser um creator ou um anti-inovador. Então cada um de nós tem o mesmo, transitamos em todos esses comportamentos, dependendo do estímulo que temos. Eu volto atrás para tirar a foto, que eu vi que tirou a foto e não conseguiu. Então, quando olhamos para isso, também temos que tirar um mito da nossa frente, que é as tendências são novidades. Não. As novidades são as ondas e são as modas. As tendências têm uma timeline, uma perenidade. Por exemplo, economia da experiência, identificada em 1999 pelo Joe Pine. Ele dizia, os clientes vão querer experiências memoráveis. Continua na hora do dia, não tem zero novidade. Mas ela se transforma todo ano, porque a experiência do café Nespresso é uma coisa, a experiência do voar azul é outra, a experiência de dirigir um carro de uma marca X é outra, mas a tendência é a mesma. O que muda é a forma como ela se apresenta. E há um livro que eu gosto de recomendar para quem quiser aprofundar mais esse tema, que é o chamado The Tipping Point, Malcolm Gladwell. E ele explica nesse livro porque é que muitas coisas conseguem passar daqui para lá e outras não passam. Porque ali é um clique, às vezes, que muda tudo. Por que o WhatsApp teve sucesso? Quando o WhatsApp chegou, já havia o Skype, já havia o Messenger, já havia o ICQ, já havia o MSN, já havia um monte de outras ferramentas. E por que de repente o WhatsApp... Qual foi o tipping point do WhatsApp? Por sinal, o Facebook pagou o MBA mais caro da história. Os caras que inventaram o WhatsApp apresentaram isso para o Facebook e trabalhavam no Yahoo. Foram lá, eu tenho uma ideia para fazer aqui com você. O Facebook falou, não, a gente não quer isso não. O cara saiu, foi fazer e o Facebook comprou 5 anos depois por 18 bilhões de dólares. 18 bi de dólares é o MBA mais caro da história. Porque até o Facebook erra nessa dinâmica de tentar entender o que está acontecendo. Muitas vezes, eu tenho uma aluna de Facebook num dos nossos masters e ela fala, cara, ela faz inovação disruptiva. Uma coisa meio louca. Ela fala, cara, tem um monte de coisa que a gente está fazendo errado. Porque estamos nessa dinâmica do mundo tradicional. Então, para observar, e aqui não vou entrar naquilo que o Fábio falou na terça-feira, ele falou muito sobre a questão da observação, comportamento, gerações, essa forma, mais a abordagem dele, mas observem mais do que perguntem. Observem os clientes. Quando a gente faz um projeto de consultoria, os primeiros 2, 3 dias é para passar dentro da empresa, na loja, no mercado, entendendo aquela dinâmica. Eu fiz um projeto numa indústria farmacêutica, passei 2 dias com os representantes para os médicos. E eu respeito pra caramba aquela profissão, porque aquilo dói. O cara vai visitar 8 médicos por dia, esperando na sala, fazendo não sei o quê, aquilo tem que se ligar. E a partir desse momento eu passei a entender um chip. Qual era o chip comercial do cara que trabalha na indústria farmacêutica? Que não é o chip do cara de marketing. Aliás, há uma bronca milenária, histórica nas empresas entre marketing e vendas. O cara de vendas não entende o cara de marketing não entende o cara de vendas, mas também é assim. A gente se colocar nos pés do outro, chamada empatia, eu consigo talvez entender um pouquinho melhor. E se eu observar o comportamento dos outros, eu consigo fazer uma melhor interpretação do que está acontecendo. Quando observamos, identificamos os chamados co-examples, aqueles acontecimentos, e sobrepomos os acontecimentos em cima das tendências,
vêm os insights de inovação. E o que é uma coisa cool? Luiz, beleza, entendi. Mas o que é cool? O que eu sei se é cool ou não nessas observações? Uma observação cool é atrativa, inspiradora e com potencial de crescimento. Se não cumprir essas 3 regras, não entra na conversa. Agora, a minha interpretação pode ser diferente da dela, da dele, da dela, e cada um tem a sua. O que pode ser cool para mim pode não ser para ele, o que pode ser cool para ela pode não ser para ela. Aqui é a incerteza, a intangibilidade daquilo que é o negócio de olhar para o futuro das tendências. E quando a gente olha para isso, como é que a gente faz cool hunting? 3 formas. Primeiro, observação do que já existe. Leitura. Desk research. Vai para a net, baixa relatórios, lê do que quem já está fazendo, faz essa dinâmica e observa, pega a informação que já existe. Segunda, vai para a rua, vai observar comportamento na rua, vai para o shopping, vai para o supermercado, vai para a favela, vai para o aeroporto, vai para a Paulista, observa o comportamento das pessoas, vai atrás delas sem elas se sentirem perseguidas, senão dá até um problema de segurança. A minha mãe, há muitos anos, tenho 42 anos, eu lembro que a minha mãe, quando eu tinha 5, 6, 7 anos, fazia isso, sem saber o que estava fazendo. Vou contar a história. Minha mãe adorava chegar no supermercado, entrar na gôndola, estamos falando há 40 anos atrás, tá? 35 anos atrás. Na gôndola de camisinha, tirava 6, 7, 8, 10 caixas de camisinha e colocava no carrinho. Tinha uma coisa estranha, mas tudo bem. O que ela fazia? Quando alguém largava o carrinho e se virava para pegar um produto, ela jogava uma caixa de camisinha no carro do cara e ficava vendo de longe a reação. E foi aprimorando a técnica. Porque começou a jogar caixa de camisinha em carros de pessoas cujo perfil estereótipo, casais mais velhos, pessoas idosas, com filhos, onde há 35 anos atrás não era a massificação como é hoje, por uma questão de saúde. E ela ficava olhando de longe, e ela ficava, mãe, não, escala e olha, vê a reação. E era muito legal. Não estou nem propondo que façam isso, tá? Mas é legal ver a reação das pessoas sem perguntar nada. É a segunda forma e, por sinal, a mais interessante. A terceira é trabalhar em cima de Big Data, de predições matemáticas, que começa agora com a inteligência artificial a poder ser feito. Não vou entrar no detalhe de cada uma delas, mas vou tentar sistematizar aqui com algumas reflexões. A galera de marketing inventou os 4 Ps. A galera de inovação inventou os 3 Is. Só para encher o saco. Que é o quê? Eu tenho que identificar o movimento, eu tenho que interpretar o que ele significa e eu tenho que implementar isso de alguma forma. Porque o mundo está cheio de ideias maravilhosas na gaveta. Empreendedores de secretária, de mesa, tem zilhões. A questão é, o que você faz com isso? Então, os 3 Is também direcionam um pouquinho ao nosso pensamento. Vou deixar algumas fontes de tendências. São aquelas que nós, na Inova, recomendamos, além da gente, obviamente, mas os nossos concorrentes bons, porque temos concorrentes ruins. Alguns são nossos parceiros, Burros é nosso parceiro, a Science of the Time é nosso parceiro, mas tem aqui um monte de sites. Se vocês investirem meia hora amanhã para transitar nesses sites e se registrarem nas newsletters, tem informação para os próximos 2 anos, nem se preocupar mais com isso. Porque vão receber todo dia informação no e-mail de vocês. Se quiserem aprofundar um pouquinho mais, todas têm relatórios gratuitos, relatórios pagos, relatórios de tudo e mais alguma coisa. Então, informação não falta. O que falta é a consciência das empresas em que isso é importante. E o modelo de pensamento, o que chamamos na Inova de Trends Innovation, das tendências para a inovação, é dizer, pega toda a informação que existe no mercado, acadêmica, PhD, livro, jornal, revista, o que já existe, desenvolve observação de tendências e constrói um entendimento chamado articulação de insights. Há várias formas de fazer isso. A primeira pode ser, eu pego co-examples e dos co-examples identifico as tendências, ou eu construo tendências e depois vou ver o que eu faço com isso. Mas se alguém tiver mais curiosidade sobre o tema, eu posso aprofundar um pouquinho mais na outra sessão, que vamos estar juntos na semana que vem. E é uma forma totalmente linear.
As mudanças observadas mapeiam tendências, as tendências identificam oportunidades, as oportunidades geram ideias e as ideias são inovadoras. E essa é a lógica da inovação, não tem outra. Tem um monte de empresa, até como a inovação entrou na pauta, tem uma galera aí colocando post-it na parede achando que faz design thinking. Tem uma galera fazendo ligação ao cowork achando que já faz open innovation. Tem um monte de picareta aí conversando sobre o tema. A lógica é, se você olhar para o futuro, você vai ser inovador. Se você não olhar para o futuro, você vai ser um seguidor do que os outros estão fazendo. E aí cada um vai decidir o que vai querer ou não fazer. Aqui tem uma matriz, tipicamente uma matriz de orientação, que é a gente pega os exemplos, identifica as tendências, descreve porque aquele é atrativo, inspirador e com potencial de crescimento e tenta extrair ideias ou insights. Eu gosto do Canvas, daquele Canvas do Osterwalder, porque um slide resolve o problema. Os meus alunos de MBA, se me trouxerem trabalho final de MBA com mais de 20 páginas, saem voando pela janela, eles e o trabalho. Eu não leio mais que 20 páginas, porque mais que isso é encher linguiça. E a gente sabe que na faculdade são 200. Se não tiver 200, é aquilo. Aliás, os orientadores aprovam mestrado, doutorado ao quilo. Eu gosto de coisas simples. Um one chart, um slide. Se não couber no slide, eu falo até, se não couber em 140 caracteres do Twitter, é ruim. Quem explica já perdeu. Se eu tenho que explicar muito é porque a coisa não é boa. Então, tenham esse exercício de simplificar uma mensagem. Como é que eu boto aquela porra em 140 caracteres? Porque o meu presidente não tem tempo de ler 200 slides. Eu não tenho 2 horas para apresentar para o board a minha 200 slides. Eu tenho 10 minutos. E eu consigo em 10 minutos captar a atenção e querer mais, ou então eu estou fora do jogo. Portanto, o que a gente tem aí, uma metodologia de chamado translator, tradutor, que diz o quê? Que economia da experiência em companhias aéreas é diferente de shopping center. É a mesma tendência, mas ela significa coisas diferentes. Então, o grande segredo da gestão de tendências, da pesquisa de tendências é identifica as tendências, mas ajusta cada uma delas ao teu negócio. Não olha para o lado, para o benchmark, olha para frente. O que nós fizemos no Brasil na Leroy Merlin, que fez com que ela viesse de 4 para 8 de cota de mercado, se fizermos igual na de Cico, não vai funcionar. Porque é outro contexto, é outra cultura. Então, não olha para o lado. Aliás, a Leroy está tentando ser copiada pela de Cico, C&C, Tega Norte, todo santo dia, e os caras não chegam nem perto. Aliás, eu acho que a Leroy conseguiu fazer uma coisa maravilhosa. Você não consegue entrar na Leroy sem carregar o carrinho. Aquilo virou um shopping center. Vamos na Leroy. A gente tem dados que mostram que a galera no final de semana vai passear na Leroy Merlin. E pode ir para o Iguatemi ou para a Leroy Merlin. Para a Leroy Merlin. Para comprar nada, para passear e trazer um monte de coisa. O ticket médio dobrou. Porque entendemos, juntos, durante 5 anos de trabalho, que olhar para as tendências permite ajustar o necessário na companhia para virar um negócio. E aqui tem o nosso canvas de insight, digamos assim, que é pega no teu negócio, seja qual for, tenta identificar quais são as tendências que mais têm a ver com ele, identifica alguns exemplos, algumas manifestações dessas tendências, trabalha com cenários e públicos, gera ideias, coloca recursos lá e extrai a grande ideia. Para uma ideia que dá certo, 800 ideias vão para o lixo. É mais ou menos essa hoje a regra. Para 3 startups vencerem no mercado, 800 foram criadas e 780 foram para o lixo antes de entrarem numa incubadora. E para fazer tudo isso, o processo de inovação input e output traz o quê? Input das tendências, processo interno de ideation, ideias, pensamento criativo e output, seja lá o que for, insight, produto, serviço, empresa, empreendimento, startup, o que for. E nessa visão, eu quero fechar os meus 5 minutos para depois passar a bola para a nossa chefe, que eu já vi ela em algum lugar, mas que é o quê? Havia várias tendências para a gente ilustrar aqui. Nós trabalhamos com 8 mega, 10 comportamentais e 12 de business, e estamos transformando isso num relatório de Emerging Trends que vai para umas 35, 40 Emerging Trends nos próximos 3, 4 anos. Eu só selecionei a da ecossustentabilidade. Para dar uma ideia, para dar um chado, uma tangibilidade sobre aquilo que vem aí. O que significa ecossustentabilidade?
o comportamento crescente e a preocupação crescente das pessoas com o planeta. A preocupação crescente com o ser sustentável, seja lá o que isso for. Até uns anos atrás, sustentabilidade era um bullshit gigantesco para vender mais caro. Todos sabemos isso. E era zero sustentável. Mas a questão sustentável tem três coisas. É o ambiente, é a economia e é a sociedade. Não adianta ter um produto sustentável que é amigo do ambiente num preço que ninguém consegue comprar. Então, economicamente não é viável. Não adianta ter um produto sustentável, mas que para ser feito, ferra com a sociedade onde ele está sendo produzido. Então, esse ecossistema tem que estar equilibrado. Vou mostrar alguns cool examples que tangibilizam essa tendência de produtos, serviços, coisas que estão aí na hora do dia. Chinelo, Havaiana, não é Havaiana, é uma marca parecida, que você compra, rega e nasce grama natural. Então você tem um compromisso visual e até bem confortável com a grama nos pés. Porque é muito mais legal andar em 2 blocos de grama do que andar numa Havaiana de borracha que esquenta e que não sei o que, é uma coisa meio chata. Então esse é um exemplo de como eu posso, olhando para a ecossustentabilidade, sacar um insight, ter uma ideia e gerar um produto. As Havaianas ou o chinelo sustentável. Outro exemplo que eu adoro, que foi aqui no Brasil, crachás. Todos temos um crachá, certo? Temos nosso crachá. E daqui a pouco acabamos esse módulo e esse crachá vai ficar pendurado atrás da porta do banheiro, onde temos todos aqueles que a gente fez nos últimos anos, joga tudo fora, porque eu tenho muita palestra, não sei o quê, joga tudo fora e gera lixo. Tem uma galera que inventou, esse foi o meu caso na virada empreendedora, um crachá chamado papel semente, que você planta ele depois. Na verdade, o meu era rúcula. Boa, por sinal. Eu acabei a palestra, em vez de jogar fora o papel, plantei ele e nasceu uma rúculazinha lá em casa. Legal a abordagem. Legal a forma de trazer a ecossustentabilidade para uma nova realidade de mercado. Temos a Water Pebble. A Water Pebble é um device que você joga no duche e ela vai medindo a água que você gasta no banho. Ela está verde, a água vai batendo, e quando ela mede a quantidade de água, ela passa para amarelo, para dar um sinal, e quando você já estourou tudo, ela vai para vermelho. Aliás, a galera da Water Pebble quer fazer até um device que vai esquentando a água. Você fica debaixo do duche, ela vai esquentando a água, até você não conseguir ficar ali debaixo para não gastar tanta água. O Water Pebble é outro produto, um device inspirado na questão sustentável. Temos o EcoFont. EcoFont é uma fonte gratuita, que é vazada dentro e que economiza 45% do toner de uma impressora quando é impresso o papel, sem penalizar a visibilidade. Não vejo nenhuma empresa, vejo todo mundo usar o Times New Roman, a BNT, o Times New Roman, o Arial, não usa o EcoFont. Coisas simples, que podem contribuir para um mundo mais interessante. Esse é um tapete muito legal, um tapete banho, que se alimenta, tapete vivo, que se alimenta das gotas de água que caem quando você sai do banho. Então, se o tapete morrer, você não está tomando banho, ou é porco, ou não está em casa. São 2 opções. Então, o exemplo, para que ter um tapete borracha, se eu posso ter uma coisa, um ser vivo ali que se alimenta, que muda de cor, que cresce, super legal. Até e mais caro, que eu vendo mais caro. Vou vender 30%, 40% acima do preço. Temos uma técnica de construção usando garrafa PET ou garrafa de vidro, tem as 2 opções, para construir prédios e paredes mais sustentável e, curiosamente, isolando melhor som e temperatura do que o concreto ou o cimento tradicional. Isso está sendo usado muito em África, porque, obviamente, os caras tiveram que ser inovadores, porque não tem tanto recurso disponível como os outros continentes. Temos esse exemplo da Roca, uma peça de banheiro em que a água de lavar a mão, escovar o dente, fica no depósito para descarga. Por que a descarga da privada tem que ser água limpa? Não pode ser uma água reaproveitada de lavar a mão, escovar dente. Serve rigorosamente a mesma coisa. Então, uma peça integrada em que a água de lavar a mão, escovar o dente, etc., fica no depósito para fazer a descarga. Ideias simples que funcionam inspiradas pelas tendências. Tem aqui 2 casos que eu adoro. Primeiro, a ligação com a Natura, porque eu tenho alguns alunos de MBA que são os engenheiros de embalagem da Natura. E o Sou é um excelente exemplo, mas o que eu gosto mais é o Bosta em Lata. O Bosta em Lata é adubo,
E o cara que criou esse produto, alguém falou, cara, você é tão bom vendedor que você até vende bosta em lata. E o cara criou a bosta em lata, e na verdade é bosta em lata. É adubo para o agronegócio. Bosta em lata, maravilhoso. Ecológico, diferenciador, branded, com propósito, tudo a ver com o que a gente está falando nesse primeiro curso. Exemplos que não acabam, bolsas, mochilas, com placas solares para utilizar energia, carregar o celular, carregar o computador. A Tesla, que é um excelente exemplo, esse é um que eu peguei no outro dia na Paulista, a Tesla está mudando o mercado, já mudou, porque, por exemplo, a Ford já liberou free no mercado todas as patentes de carros elétricos dela, dizendo, se eu quero mudar o mundo, eu tenho que dar as patentes, quem quiser fazer carro elétrico com a patente Ford, faça. Então, já mudou. Nós fechamos agora na Europa um projeto para os próximos 30 anos de mobilidade da Volkswagen, e a Volkswagen vai lançar de 300 a 400 carros elétricos nos próximos anos. A Volvo já anunciou que a partir de 2018 acaba a venda de carro diesel na Europa, e a China proíbe, a partir de 2019, acho eu, carros que não sejam elétricos naquele mercado, que é o maior mercado do mundo. Então, se você quiser vender lá, não vai vender carro tradicional, vai vender carro elétrico. Tem o TREADS, um movimento que pega o plástico dos oceanos para transformar em roupa, e, portanto, camiseta, polo, tênis, o que for. E eu adoro esses, que é em Amsterdã, no aeroporto de Schiphol. Se você quiser carregar o seu celular, senta na bike e pedala. 1 minuto pedalando, 1% carregado. Não tem mais esse papo furado de que eu vou gerar energia para você consumir. Quer consumir? Faça a sua própria energia, porque não tem energia para todo mundo. Então, cuidado, se viajarem para a Europa e não tiverem bateria, vão ter que pedalar ali para fazer isso acontecer. Então, para fechar, uma mensagem que, de certa forma, arruma aqui a nossa conversa. A primeira conversa, vamos ter 2 juntos, essa é a semana que vem, mas uma conversa que fala, a tecnologia, ela vai ser commodity. Todo mundo vai ter impressoras 3D, todo mundo vai ter IoT, todo mundo vai ter Big Data, todo mundo vai ter inteligência artificial, todo mundo vai ter computação cognitiva. O desafio é como é que as pessoas se vão arrumar para essa nova realidade, para esse novo ecossistema. Eu acho que a dimensão emocional é sempre mais interessante, porque é aquela que nos diferencia da concorrência. Se eu pegar nos salões de beleza todos do mercado, o que você tem que mais aqui no mercado? Tem, vamos falar do cabeleireiro, da marca do shampoo, do produto, da última tecnologia. Salão de beleza, é onde você entra feio e sai bonito. Essa é a dinâmica, essa é a dimensão. Então acho que fica como inspiração, e vou deixar mais 2 convites, essa primeira palavra, essa primeira fala juntos. Queria convidar vocês para o nosso website da consultoria, inovaconsulting.com.br, onde vocês encontram na aba de download 190 documentos gratuitos, eu não peço nem nome nem e-mail, nada, sobre esses temas. Futuro, tendência e inovação. Baixem, imprimam, usem, copiem, utilizem, enviem para os amigos, fiquem à vontade. E se quiserem ir um pouquinho mais a fundo, tem uma coisa chamada equação do futuro. E a equação do futuro, vocês apertam lá o botão, calcula aqui, eu só pergunto categoria de produto. Não pergunto e-mail, nem pergunto nome. Só quer saber a categoria de produto. Você vai ser convidado, pode baixar o relatório, 90 páginas, vai ser convidado a dar notas nessa fórmula matemática. É a primeira vez que uma empresa de consultoria coloca uma fórmula matemática para medir futuro, para medir intangibilidades. Vocês são convidados a avaliar 8 megatendências, 10 comportamentais, 23 shifts tecnológicos e 8 variáveis de cultura de inovação em nota e peso de 1 a 4. 1, não conheço, não utilizo. 4, conheço e utilizo. No final dá um número. Não precisam calcular nada, só preenchem e fazem no final download do PDF com as notas. No final dá um número, que é o número do quanto vocês estão preparados para o futuro. Se vocês estiverem abaixo de 1.5, vocês são Walking Dead. E, portanto, pessoal, cuidado, porque o Walking Dead sabe o que aconteceu. Se tiverem de 1.6 a 2.7, são Teletubbies. Coloridos, pulam e tal, mas não mudam a história da humanidade. Se tiverem de 2.8 a 3.4, são Jetsons. Já estão usando e fazendo coisas acontecer.
tiverem mais de 3,5, são transformers, entre aspas, ou mentirosos, que é uma opção também. Mas Transformers, empresa altamente preparada para o futuro. Pessoal, é a maior transformação da história da humanidade que estamos vivendo. Está na nossa mão tomar essa decisão de o quanto eu quero ou não fazer isso. Muito obrigado.